Olá, queridas crianças, queridos papais, queridas mamães, que bom que estamos aqui mais uma vez para juntos ouvir as belas histórias da Bíblia, histórias que Jesus deixou escrito para nós. Então, lembro que nós estamos ouvindo a história de José, que José tinha muitos irmãos. Olhem só os filhos de Jacó, eram 12 filhos. Já pensou que bênção uma família com 12 filhos? Mas lá estava acontecendo um probleminha, uma situação muito triste. Sabe por quê? Porque os irmãos não gostavam muito do José. Sabe? Agora então nós vamos pensar no José. Os irmãos não gostavam dele, tinham ciúmes dele. Sabe por que também que eles tinham ciúmes? Porque um dia o seu pai confeccionou um belo casaco, uma capa para José. E eles tinham ciúmes em tudo de José. Então, agora, quando José chegou lá onde eles estavam, lembram que José foi levar alimento para eles? Que eles viram de longe, e lá vem o sonhador, o queridinho do papai, com a sua capa bonita, toda colorida. E, sabe, eles tiveram uma ideia. Lembram que eles queriam matar José e o Rubem não deixou? O Rubem então teve a ideia de colocar José lá dentro de um buraco. Lembram que eles tiraram a capa do José? Olhem só o belo casaco de José. Eles tiraram o casaco de José porque eles tinham uma ideia e botaram José lá dentro. Só que dali a pouco, eles viram lá ao longe uma caravana. Os ismaelitas, montados nos seus camelos, estavam passando. E eles então tiveram outra ideia. Vamos vender José para os ismaelitas? E eles então, boa! A gente não mata José, mas a gente se vê livre de José. E então, o que eles fizeram agora? Pegaram, levaram José até lá os ismaelitas, e os ismaelitas então levaram José. José foi muito triste com aquilo que os irmãos estavam fazendo com ele. Mas um deles disse assim: e agora o que nós vamos dizer para o nosso pai sobre José? E o outro assim: eu tenho uma ideia, uma brilhante ideia. Vamos matar uma ovelha e vamos pegar o sangue da ovelha e vamos então sujar o casaco de José e dizer para o nosso pai que uma fera comeu José. E assim eles fizeram então, pegaram aquela ovelhinha, né? Amassaram, mataram a ovelhinha, olhem só, juntaram o sangue da ovelhinha e agora a ovelhinha estava morta, não vivia mais. E eles então pegaram o casaco de José. Vamos sujar bem esse casaco com sangue e dizer para o nosso pai que uma fera comeu José e a gente encontrou só a capa de José. Olhem só, dá para perceber que está sujo de sangue? E assim eles levaram a capa para mostrar para o pai de José. Que coisa bem triste, né? Numa família, quando todos deveriam se amar, fazer uma coisa triste dessa com um irmão. Sabem? José, sabe onde que José foi parar? José foi lá para o Egito. Aqueles mercadores levaram José para lá. E lá então José foi viver como escravo. Agora José foi trabalhar na casa de um homem muito rico chamado Potifar. E lá então José fazia todo o seu serviço bem feitinho, porque José era muito caprichoso. Ele aprendeu com seu pai a tudo que tiver que fazer, fazer da melhor maneira. E José, então, triste, sentia saudades do pai. Mas José havia perdoado seus irmãos, porque ele cumpria as regras divinas. E uma das regras divinas é perdão. E José, então, perdoou seus irmãos. Lá ele fazia tudo, o patrão gostava muito dele,
Mas um dia a esposa do senhor Potifar inventou uma mentira de José. E agora o seu patrão, o rei, teve que mandar José lá para a prisão. Já pensaram? José foi tirado do seu pai. José foi jogado num poço. Foi vendido. E agora, inocentemente, ele está lá numa prisão. Mas lá ele lembrava do amor de Jesus que o seu pai sempre lhe ensinava. E fez muitos amigos. Ele era um homem de confiança lá. Todos gostavam dele. E agora, então, colocaram ele como chefe lá na prisão. Então, ele ajudava os outros também. E ele fez muitos amigos lá. Um dia, ele notou que dois amigos estavam muito tristes. E ele pensou, o que será que aconteceu? E conversou com eles. E perguntou, eu vejo vocês tão tristes, o que houve? Ah, sabe o que esses amigos faziam antes de ir para lá? Um era padeiro. Você sabe o que é padeiro? Padeiro é quem faz pão. E o outro era copeiro. Sabe o que é ser copeiro? Ah, ele trabalhava lá para o rei e ele servia o vinho para o rei. Aí, então, eles tiveram um sonho. E o José disse, é por isso que vocês estão tristes? Então, me contem o sonho. E o padeiro, então, relatou o sonho para José. E o padeiro disse assim, como eu gostaria de saber o significado desse sonho. Então, José escutou e o José disse assim, eu vou lhe contar. Daqui a 3 dias, você vai sair daqui, mas você vai morrer. E ele se apavorou. E o outro, então, o copeiro, disse assim, não, eu vou te contar o meu sonho também. Me diz o que quer ser o meu sonho. O outro já ficou apavorado também. E ele contou o sonho e o José disse, em 3 dias você vai sair daqui e você vai voltar a servir o rei. E ele ficou feliz. E o outro estava agoniado, angustiado com o que ia acontecer. Passaram 3 dias, vieram buscar o padeiro e o copeiro. E sabe o que aconteceu? O copeiro ia voltar para trabalhar lá para o rei. Mas quando José viu o copeiro saindo, José disse assim, ei, lembra de falar de mim lá para o rei, para que ele me dê alguma outra função, alguma coisa lá para eu fazer, para eu sair daqui. Você promete, amigo? E o copeiro então disse assim, claro, eu prometo, vou falar de você para o rei. E saíram os dois e aconteceu justamente aquilo. Um morreu e o outro foi servir o rei. Mas pensam vocês que o copeiro lembrou de José lá na prisão? Não. Nunca mais o copeiro lembrou do José. E o José ficou tão triste, o José pensou, que ingrato que ele é, né? Ele me prometeu que ia falar de mim e até hoje nada, ninguém veio me tirar daqui. Passaram-se 2 anos, mas José perdoou o copeiro, José perdoou seus irmãos, José amava o seu pai. Você sabe que um dos 10 mandamentos fala honra pai e mãe, e José honrava o seu pai. Então, crianças, lá na prisão, José lembrava muito do seu pai e lembrava muito das orientações e dos ensinos dele. E vocês sabiam que agora, neste fim de semana, nós comemoramos o Dia dos Pais? Então, você que tem o seu pai, agradeça a Deus por ele. Você sabe que os pais são bênçãos para os filhos. Os pais orientam, os pais cuidam, os pais amam os seus filhos. E José lembrava muito do seu pai. E nós também devemos honrar o nosso pai. Cada dia amá-lo, né? E agradecer a Deus por ele. Depois, na outra semana, nós vamos continuar ouvindo essa linda história de José, certo? Vamos agora orar? Fecha os seus olhinhos aí onde você está. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelos teus cuidados.
Obrigada ao Pai pelo nosso Pai. Venha abençoar a cada família, Senhor, que neste momento está ouvindo essa mensagem. Abençoe a cada papai. Que todos, Senhor, tenhamos um belo fim de semana, guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todos vocês.